Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E hoje eu peço mais do que nunca que você olhe comigo depois, tá? Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vou ler os versículos do 3 ao 6. Segunda a Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 6. Todos encontraram? Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença e pedimos que sejas conosco em tudo, nos guie, nos unjas com o Teu Santo Espírito, nos dê a Tua graça, a força necessária, sabedoria vinda de Ti, para que a Tua palavra seja exposta e, Senhor, modifique as nossas vidas para a Tua glória. Sejas conosco em tudo, pois em nome de Jesus procuramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 2 Timóteo 1, do 3 ao 6 diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em Ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti pela imposição das minhas mãos. Amém. Irmãos, podem sentar. Paulo, possivelmente essa seja a última carta que Paulo escreveu. Nós não temos notícia de que ele tenha escrito outra carta depois dessa. E quando nós lemos o Novo Testamento, as cartas de Paulo, nós percebemos que em cada carta que ele escreve existe um pano de fundo, existe uma história. Por exemplo, quando você lê Romanos, por que Paulo escreveu Romanos? Você sabe que a gente só escreve carta por motivo, não é? Alguém já escreveu carta sem motivo nenhum? Creio que não, né? Sempre tem motivo quando você escreve uma carta. As cartas de Paulo também são motivadas. Ele escreveu cada uma delas por um motivo que ele tinha em mente, ou por um motivo, ou por uma necessidade. Por exemplo, quando você lê Romanos, você percebe que ele escreveu Romanos, só para deixar claro, Paulo nunca foi em Roma antes disso, dessa carta que ele escreveu, e ele não foi em Roma como ele intencionava ir. Ele queria passar pela igreja de Roma, como ele diz na carta, e por esta igreja ser encaminhado à Europa Ocidental. Ele já havia evangelizado toda a região da Ásia Menor, Palestina, etc. E ele agora queria entrar na Europa Ocidental, ele queria chegar à Espanha. Daí então ele escreveu uma carta à igreja de Roma, dizendo: olha, eu desejo passar por aí e escrever para que vocês me ajudem nessa viagem missionária que eu tenciono realizar. Ele queria chegar à Espanha, por isso ele escreveu a carta aos romanos. E também para expor à igreja a doutrina cristã que ele pregava. Não só para dizer para a igreja, eu prego isto, como dizer para eles, é isso que vocês têm que pregar. É essa a mensagem do Evangelho. Então, a motivação de Paulo escrever aos romanos foi que ele tensionava ir para a Espanha, ou chegar até a Espanha, e queria a ajuda da igreja, e queria que a igreja conhecesse sua mensagem, e conhecesse a mensagem que de fato era a mensagem revelada por Deus para a igreja. Por que ele escreveu primeiro aos Coríntios? É interessante que primeiro aos Coríntios, a gente chama de primeiro aos Coríntios, mas não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, não. Na primeira epístola aos Coríntios, ele já diz: já por carta vos tenho escrito, quer dizer, ele tinha escrito outras cartas que se perderam. Por que ele escreveu a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto mandou fazer perguntas para ele sobre casamento, sobre culto a ídolos, etc. E um monte de coisa. Então ele responde sobre dons espirituais, casamento. E ele responde também para exortar a igreja que vivesse em unidade, porque ele estava vendo uma certa desunião naquela igreja, já que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, etc. Então ele estava exortando. E a segunda epístola que ele escreve, possivelmente seja a quarta, não é segunda, mas ficou como segunda porque as outras se perderam. Ele teve lá um entrevero com a igreja e ele falou duro com a igreja.
E ele escreveu aquela carta, então, para dizer para os irmãos sobre a graça de Cristo, que inundava o coração dele e deveria inundar o coração da igreja. Bem, cada uma das cartas são motivadas. Essa segunda carta que ele escreve a Timóteo também tem um motivo muito interessante. E, aliás, ela é bem diferente da primeira carta. Na primeira carta, Paulo estava solto. E ele tinha planos, projetos. Então, ele escreve a Timóteo, exortando a Timóteo o que fazer na igreja, como se portar, como deveria eleger oficiais para a igreja, diáconos e pastores, etc. E a quem deveria ajudar, e dando também informações teológicas. Mas nessa segunda carta, é bem diferente o estado de Paulo. Ele está preso em Roma pela última vez na sua vida. Lá pelos anos 64, ele já estava esperando a execução da sua sentença. Ele estava sentenciado à morte, estava numa cela, numa solitária, e é daquela solitária que ele escreve a Timóteo essas palavras que nós lemos aqui e toda a carta. Então, o estado de Paulo, naquele momento, era bastante crítico. Se você olhasse e olhar para Paulo, já bastante velho, sei lá com quantos anos, uns 80? Bastante velho. Ele se chama de Paulo o Velho, e sozinho. Você sabe que Paulo foi abandonado pela igreja? Você sabe que Paulo foi abandonado por todos os companheiros de ministério? Só Lucas ficou com ele, nesse estado. É nesse estado de solidão, de abandono, é nesse estado de profunda reflexão que ele escreve essa segunda carta ao seu amigo Timóteo. E a primeira coisa que ele nos diz aqui, e eu falei antes que esses momentos de reflexão que a gente fica só, você não tem para onde ir. Paulo era um homem muito ativo, ele só parava quando prendiam-no, e quando prendiam-no, ele escrevia, ele falava, ele evangelizava quem estava por perto, os outros presos. Por exemplo, Onésimo, ele evangelizou na cadeia. Os guardas da casa do César, a prisão que ele ficou antes de ser executado, quer dizer, ele foi posto em liberdade, depois foi preso outra vez. Bom, ele era muito ativo e ele estava ali completamente parado numa cela quando ele escreveu essa carta. Era um momento de muita tristeza. Como você ficaria se você estivesse no estado de Paulo? Nós estamos vendo hoje a igreja assim, num estado bastante triste, psicologicamente abalada também, espiritualmente, não sei, mas psicologicamente abalada. A gente vê e sente, vocês olhando para mim, vocês veem que eu estou abalado. Eu olhando para vocês, eu também vejo que vocês estão abalados. Mas nós estamos livres. Termina o culto, a gente vai para nossas casas, como disse o Alexandre, amanhã, às 6 da manhã, ele vai para o serviço dele, e os outros irmãos vão para os seus serviços, eu vou para o meu, todos vamos para as nossas atividades. Mas Paulo não. Ele estava no momento da vida dele em que ele não tinha para onde ir. Ele não podia fazer mais nada. E eu fico imaginando um sujeito como Paulo, com toda a capacidade, intelectualidade, poder que a família dele exercia. Ele era um fariseu, filho de fariseu, ele era um cidadão romano, ele era rico, ele era importante, até aceitar a Cristo. Muita gente fala, aceita Cristo que seus problemas se acabam. Aí eu falo para as pessoas, aceita Cristo que você pode ter muitos problemas. Na verdade, o Evangelho não é para acabar com os nossos problemas, é para acabar com o nosso problema eterno. É para dizer para você, você estava perdido e agora você é filho de Deus. Antes você ia para o inferno, agora você não vai mais. Definitivamente você é filho de Deus. Paulo estava no momento que ele começou. Eu fico pensando na vida de Paulo ali, sentado naquela cela imunda, esperando o dia da execução dele. Ele ia ser morto, ele ia ser decapitado, depois de velho. Trabalhou muito, evangelizou muito, fundou muitas igrejas, exortou, ensinou, e até hoje a gente se vale dos ensinos de Paulo quando lê suas cartas. Quer dizer, um homem que fez história de verdade, ele marcou sua presença no mundo. Muitos de nós nunca serão lembrados depois que morrermos, mas Paulo faz 2000 anos que a gente fala dele, faz 2000 anos que esse homem influencia. Esse homem já foi autor da reforma protestante, mesmo que indiretamente, porque foram por causa dos ensinos dele que a igreja voltou aos trilhos do verdadeiro evangelho. Então esse homem tem, pelos seus ensinos, tem salvado muita gente até hoje. Quer dizer, um sujeito que fez história mesmo. Era um sujeito extremamente importante. E esse homem muito importante está posto numa masmorra, nesse momento da vida dele, está posto numa cela imunda, está esperando só o dia da sua execução e nada mais. Por exemplo, sei lá que dia que ele morreu, mas digamos, nós estamos no mês de abril. No dia 5 de maio seria executado. Então ele escreveu essa carta antes de ser executado. E ele escreve a seu amigo. Eu fico pensando,
O que será que ele pensava na cela dele? E essa carta nos diz algumas coisas que ele pensava, ali naquele momento de reflexão e tal. E quando ele olha para trás, ele não está se lamuriando, ele não está se queixando, ele não está dizendo, olha, se eu não tivesse aceitado a Cristo, eu estaria no governo de Israel, quem sabe teria evitado tantas coisas, porque ele era um homem muito inteligente, que aconteceu com a nação judaica, mas ele estava preso esperando a morte chegar. E ele tem algumas lembranças do passado dele. A primeira lembrança que ele tem aqui nesse texto que nós lemos é: dou graças a Deus a quem sirvo. Você já agradeceu a Deus alguma vez por servi-lo? Os homens, as mulheres, os seres humanos, normalmente sempre têm um Senhor a quem servem. Ao dinheiro, ao prazer, à luxúria, ao egoísmo, a si próprio. Mas Paulo agradece a Deus por servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, irmãos, a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida passa a ser de Deus. E quando nós servimos a Deus, a nossa vida deixa de ser vivida em função de nós mesmos, para ser vivida em função dos outros. Nós vivemos a vida dos outros, nós sofremos com os outros, nós sofremos dos outros, nós fazemos os outros sofrer também às vezes. Nós vivemos em função dos outros. Quando você serve a Deus, não tem como você servir a Deus só você. Aí eu sirvo a Deus porque vou ao culto, eu sirvo a Deus porque é isso, por aquilo. Nós só servimos a Deus quando servimos a igreja dele. Nós só servimos a Deus quando fazemos aquilo que o Senhor Jesus faria no nosso lugar. Nós só servimos a Deus quando perdoamos. Nós só servimos a Deus quando pedimos perdão. Nós só servimos a Deus quando falamos bem dos outros. Nós só servimos a Deus quando somos capazes de abraçar o outro. Nós só servimos a Deus quando conseguimos levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Nós só servimos a Deus quando as pessoas olham para nós e se sentem inspiradas com o nosso testemunho a servirem a Deus. E Paulo diz, eu dou graças a Deus. Ele não está se lamuriando. Ele diz, eu dou graças a Deus a quem sirvo. E era um jovem. Quando Paulo começa na sua vida religiosa, ele era um jovem. Lá em Gálatas 1,14, ele diz que quando era jovem, excedia em judaísmo a todos os da sua idade, era muito zeloso das tradições dos seus pais. Mas um dia ele foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, quando ia no caminho de Damasco perseguir cristãos. E a partir daquele momento, Jesus Cristo se tornou o Senhor absoluto da sua vida. E a partir daquele momento, ele entendeu o que é servir a Deus. E ele disse em Filipenses 1,21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aqui na segunda epístola a Timóteo mesmo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz, combati o bom combate. Irmãos, Paulo está condenado à morte. Você entendeu isso? Ele está numa cela imunda. Ele está abandonado pela igreja. Ele diz, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, mas Deus me assistiu. Só Lucas ficou com ele. Ele está abandonado por todos e por tudo, e ele vai morrer. E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Veja só que testemunho interessante de um sujeito que está condenado à morte, que vai se acabar daqui uns dias. Mas ele não reclama de Deus, ele não reclama da vida, ele não se diz, ele não acha que a humanidade deve nada para ele, ele não se acha credor de ninguém, ele se acha devedor. Aos romanos ele diz, eu sou devedor, tanto a judeus quanto a gregos, tanto a sábios quanto a ignorantes. Mas ele diz, eu sou devedor. Isso é muito interessante. A nossa falta de felicidade é porque nós achamos que somos credores dos outros, que os outros nos devem. Quando nós somos servos de Jesus Cristo, nós não achamos que ninguém nos deve absolutamente nada, mas nós devemos tudo aos outros. Então Paulo diz, eu agradeço a Deus a quem eu sirvo. Você é um servo de Deus? Você, se estivesse no lugar de Paulo, faria o quê? E Paulo diz outra coisa aqui, nessas lembranças dele ali no cárcere, dou graças a Deus a quem sirvo, porque eu sirvo a Deus com a consciência pura, com a consciência limpa. Essa expressão tem duas conotações. Primeiro, consciência. Ou seja, o serviço de Paulo a Deus não era um serviço sem consciência, mas era um serviço de quem sabe o que está fazendo.
Tanto que em Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já escutei muita gente dizendo que a vontade de Deus é difícil de ser realizada. Não, não é difícil de ser realizada, desde que você conheça Deus, desde que você sirva a Deus, desde que você sirva a Deus conscientemente, desde que você sirva a Deus com a consciência pura, com a consciência limpa. Ou seja, eu sou conscientemente um servo de Deus e assumo o meu serviço. Eu acho interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, existem 3 palavras para servo. Uma delas, servo comum, aquele servo que trabalha, dulos, que trabalha. A outra, diaconai, de onde vem a origem diácono, que é aquele servo que serve com compromisso já de servir, já é mais pesado. Mas quando Paulo fala de ministros e obreiros, ele usa uma outra palavra grega que se refere àqueles servos que servem na galé. Sabe o que é nas galés? Quem assistiu o filme lá de Ben-Hur? Vocês viram Ben-Hur lá, quando foi condenado, lá trabalhando nas galés? Aqueles servos, escravos, eles eram condenados à morte. Eles iam trabalhar nas galés até morrerem. E quando Paulo se refere a ele como obreiro do Senhor, ele usa essa expressão grega, como aquele servo que não tem direito nenhum e que vai morrer no seu serviço. Então eu quero chamar a sua atenção hoje, nesse momento, para esse fato. Você é efetivamente um servo de Deus? Paulo diz: dou graças a Deus a quem sirvo, porque eu faço conscientemente e com essa consciência pura. E é por isso que ele diz para Timóteo: por isso que eu oro por você, Timóteo, noite e dia, porque eu sirvo a Deus, porque eu sirvo a Deus conscientemente, porque a minha consciência é pura diante de Deus, eu oro por você. Ou seja, ele se preocupava com o amigo dele. Ele diz: eu oro por você noite e dia porque sirvo a Deus. Por que nós oramos uns pelos outros? Porque servimos a Deus. Essa deve ser a nossa motivação. E na solidão também da sua cela aqui, estou dando uma corrida, Paulo pensa na comunhão fraterna. Como dissemos, Paulo era um homem muito ativo e só ficava parado quando estava preso. E agora, naquela cela fria, esperando o dia da sua execução, ele também se recorda da comunhão. Você sabe o que é comunhão, não é? Comunhão foi isso que nós tivemos aqui nesses dias. As pessoas vêm junto e nos dão o ombro, nos dão um abraço, nos dão um aperto de mão, choram conosco. E Paulo, eu acho que Paulo teve poucos amigos, porque ele tem um temperamento pior que o meu. E pessoas com temperamento assim é difícil precisa. É difícil. É difícil porque não é que quer ofender, é que é difícil. A gente não para nunca, para nada. Se eu contar para vocês a maratona que eu fiz para estar presente nos cultos do velório da Juliana, vocês não vão acreditar. Eu cheguei em casa depois da noite e eu não acreditava que eu tinha feito tudo aquilo. Como é que eu faço um negócio desse no morro? Mas nós somos assim. E Paulo tem um temperamento difícil. Por isso que ele está abandonado. Espero que eu não fique. Mas aí, naquela cela, ele se lembra da comunhão. Ele não só se lembra que ele é um servo de Jesus Cristo e agradece a Deus por isso, mas também ele se lembra da comunhão. Ele se lembra de Timóteo, que foi o amigo mais chegado a ele. Talvez Timóteo fosse o único que tivesse de fato paciência com ele. Timóteo e Lucas. E ele diz naquela cela fria, naquelas recordações dele: recordo-me das tuas lágrimas. Esta frase nos descobre um pouco do coração do velho apóstolo, né? Quantas lágrimas, noites de insônias e preocupações com a igreja de Cristo, os obreiros do Senhor não sofrem. Em 2 Coríntios 11, 28, depois, nos versículos anteriores, Paulo descreve todas as surras que tomou e tal. E ele diz: além dessas coisas exteriores, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. E ele está se recordando de Timóteo, que chorava com ele, que era o companheiro dele. Como é bom ter um amigo, como é bom ter um companheiro.
Como é bom uma pessoa que entende você e que está junto com você. Eu acho que essa é a melhor recordação da vida, depois da nossa salvação. Recordação de pessoas amigas. Recordação de pessoas que de fato nos deram a mão, sem querer nada em troca. Simplesmente nos amaram. Simplesmente nos entenderam. Simplesmente choraram conosco. Simplesmente riram conosco. Simplesmente mostraram que a gente era importante para elas. E Paulo está se lembrando desse momento aqui. Ele fala: recordo-me das tuas lágrimas. Aquelas lágrimas de Timóteo estavam fazendo muito bem ao apóstolo naqueles momentos últimos de sua vida. A amizade verdadeira é algo de inestimável valor. Lembro das palavras de Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. E naqueles momentos de solidão ali, de sofrimento, Paulo estava se lembrando de um grande amigo dele, de alguém que chorava com ele. Rir com a gente até que é fácil, né? Basta a gente contar uma piada interessante, que as pessoas riem. Mas de chorar conosco tem que sentir as nossas dores. E Timóteo é uma pessoa que Paulo está se lembrando. Outra coisa que ele diz a Timóteo é: desejo muito te ver para ficar cheio de alegria. Eu acho que Paulo nem estava pensando numa comutação de pena, ele não estava pensando em ser posto em liberdade. O sonho dele, naquele momento da vida dele, era que aquela porta da prisão se abrisse e Timóteo entrasse lá. Ele fala: desejo muito ver você para me encher de alegria. Como é bom, ou como é boa a presença de uma pessoa que nos enche de alegria, né? Tem tantas pessoas que nos causam males, que nos causam problemas, mas tem gente que nos enche de alegria, né? Você tem amigos? Quem é o seu amigo? Quem é a pessoa que quando você vê, você fica feliz? Amém? Quem é aquela pessoa que quando você está sozinho, nos seus momentos de solidão, você, normalmente nos momentos de solidão, a gente pensa muito em coisa ruim. Vem as lembranças pesadas, né? Mas de repente surge uma luz e você se lembra de alguém que te fez muito bem. Quem é o seu amigo? Será que você é um amigo que faz bem às pessoas? O desejo de Paulo era que Timóteo chegasse ali, aquela porta da prisão se abrisse e Timóteo entrasse. Uma outra lembrança de Paulo, irmãos, e essa é muito importante, todas são importantes, mas essa é bem interessante, porque Paulo lembra-se da fidelidade dos seus antepassados e dos antepassados de Timóteo. Esse versículo 3 que você lê aí, que nós lemos: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Esse versículo não está bem traduzido na nossa versão. Ele deveria ter sido traduzido assim: dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência limpa, como serviram meus antepassados. Porque do jeito que está escrito, dá a impressão que Paulo servia a Deus nos antepassados. Não é isso. O que Paulo está dizendo, o que o texto diz, é que Paulo agradece a Deus pela vida dos seus antepassados que foram exemplo para ele. Sabe, eu sou pai. Angelina é mãe. Tem muitos pais e mães aqui. Que lembrança os nossos filhos têm de nós? Que testemunho os nossos filhos têm de nós? Será que os nossos filhos olham para nós e dizem: meu pai e minha mãe eram pessoas firmes na fé? Será que os nossos filhos olham para nós e dizem: eu quero ser como os meus pais foram? Será que os nossos pais, ou será que nós pais, temos um compromisso tal com o Senhor Jesus Cristo e com a sua igreja, que os nossos filhos vão ser pessoas que nos sucederão na fé, na firmeza, na coragem, por causa de nós? Paulo diz: eu dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência pura, como serviram meus antepassados. Você vai ser o antepassado dos seus filhos. Que lembrança cristã os seus filhos têm de você? Que testemunho você deu? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você ganhou para Cristo? Quantas pessoas olharam para você, pai, mãe, e disseram, pelo menos na presença dos seus filhos: você é uma pessoa crente de verdade. Minha vida é inspirada por você.
Eu só sou crente porque vi um casal de crentes. Priscila e Áquila eram um casal da igreja primitiva. Isso era um casal abençoado. Aqui nessa igreja tem muitos casais e famílias abençoadas e abençoadoras. Paulo está agradecendo a Deus, porque os antepassados dele serviram a Deus com a consciência pura também, apesar de não serem cristãos. E Paulo diz para Timóteo, não só eu, Timóteo, mas você também. Ele fala assim, tua avó Loide, tua mãe Eunice, tinha uma fé firme e fundada. Não era só Paulo, Timóteo também. A avó, a mãe, você sabe que sempre existirá um primeiro na nossa família, né? Que vai a Jesus Cristo, que é chamado por Deus. E depois dele vem uma série. A primeira, no caso de Timóteo, foi sua avó, chamava-se Loide. E Loide levou sua filha Eunice a Jesus Cristo. E Eunice levou seu filho Timóteo a Jesus Cristo. E Timóteo era fortalecido na fé, pela fé da avó e pela fé da mãe. O pai era ausente porque era grego. Não era um crente. Seus filhos serão crentes por causa de você? Você tem edificado seus filhos na fé cristã? Você tem orientado sua família? O que você tem feito da vida? Ou você acha que isso é coisa de sua menos importância? Se você achar que isso não tem importância, 2 gerações para frente nós não teremos igreja. Teremos porque sempre existirá fiéis. 2 grandes homens saíram de famílias que amavam ao Senhor. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Aqui nós temos em poucas palavras o relato da história de 2 grandes homens que saíram de famílias fiéis a Deus, que foram firmes na fé e fizeram a diferença nos seus dias. E finalmente, Paulo, por causa de tudo isso, conclama ao seu amigo a levar avante a bandeira do Evangelho. Então Paulo diz para ele, Timóteo, é hora de despertar-te do sono. Por causa de Deus e do testemunho de seus pais, Timóteo deveria levar em frente a bandeira da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Não deveria haver nada de moleza, mas de determinação na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, nós os crentes temos 2 funções básicas. Já fomos salvos. E como salvos, precisamos em primeiro lugar vivê-lo e em segundo lugar levá-lo adiante. Ou nós, ou alguém por nós. Mas tem que ser levado a mensagem adiante. E Paulo diz para Timóteo, é hora de exercitar os dons de Deus. Você sabe que Deus distribui os dons à igreja. E você é a igreja de Deus. Ninguém pode dizer, eu não tenho um dom. Isso não existe. Isso é falta de instrução teológica. Isso é falta de instrução bíblica. Você tem dons. Porque os dons são dados à igreja. E você é a igreja. O que são dons? Dons são capacitações que Deus concede a cada um de nós para que a sua obra seja realizada, para que a sua vontade seja efetivada. Então você tem dons. Pode não exercitá-lo. Por isso que Paulo diz a Timóteo, é hora de despertar do sono e vamos exercitar os dons. Então minha mensagem nessa noite a você, querido irmão, irmã, é que exercite os dons que Deus te deu. Você fala, eu não sei, eu não posso. Começa a fazer para você ver se Deus não te reveste de dons, com os dons que Ele já te deu. Começa a realizar, começa a fazer a vontade de Deus. Começa amando os irmãos. Começa abraçando os irmãos. Começa dizendo, olha, você é muito importante para mim. E sendo isso verdade no seu coração. E você vai ver como daqui a pouco Deus vai aumentando a sua contribuição à igreja de Deus e você será uma grande bênção, em vez de ser uma maldição. Muita gente fala, eu tenho dom tal ou qual. Deus nos distribui dons, segundo a sua vontade e orientação do Espírito Santo. À medida que você exercita esses dons, você é levado por Deus para ser uma bênção cada vez maior na sua obra. Amém? Amém. Eu intitulei essa mensagem, como está aqui, uma herança bendita. Eu estava falando dos ancestrais de Paulo e de Timóteo, 2 homens que fizeram história, 2 homens que vieram de famílias crentes, 2 homens que vieram de famílias que amavam a Deus e temiam a Deus. Nós temos filhos aqui nesta igreja, nós somos pais. Que herança nós estamos deixando? Será que como Loide e Eunice nós estamos deixando uma herança bendita?
Será que, como os pais de Paulo, nós estamos deixando uma herança bendita? Ou o nosso testemunho é tão fraco que nem herança espiritual nós deixamos? Deus requer de nós, irmãos, total compromisso. Deus requer de nós um coração reto e puro, uma consciência muito grande da nossa importância no mundo, da nossa chamada. Paulo diz isso para nós em outros textos. E eu quero deixar com você nesta noite esta mensagem. Se até a presente data você não foi um servo verdadeiro de Jesus Cristo, ponha como propósito no seu coração ser. Eu quero usar aqui mais uma vez, talvez pela última, não sei, o exemplo da Juliana. Você poderia imaginar que no domingo passado a Juliana estaria com Cristo? Quem poderia imaginar? Mas ela foi. Você pode imaginar quando será o seu dia? E o que você tem feito? Como será? Para que serviu? Para que serviu sua vida? Irmãos, nós temos que ter muita consciência da ideia de serviço. Eu estou para servir a Deus. Minha vida tem que fazer sentido. Minha vida tem que ser útil. Minha vida tem que estar dentro dos planos de Deus. Eu não posso deixar isso para depois. Isso é urgente, isso é agora. Isso é de momento. Eu não sei quantos dias eu viverei. Moody pregava, ele dizia que pregava como se aquele sermão fosse o último. Porque ele não sabia o que aconteceria depois. Nem nós sabemos, nem ninguém sabe. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que nós sejamos servos verdadeiros de Jesus Cristo, como foram Paulo, Timóteo e tantos outros. E que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E que as nossas vidas tenham um fim exclusivo e único: glorificar a Deus para todo sempre. Amém? Deus nos abençoe. Deus nos guie, Deus nos guarde, Deus nos faça prosperar na sua vontade. Deus nos faça entender o seu plano para nós e nós o realizemos. Mas enquanto você não entende, comece a fazer o que você tem em mãos. Tudo que vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. E Deus te deu muitas oportunidades para você agir. Agir em santidade, agir em reverência diante de Deus. Que Deus seja louvado para todo sempre. Amém.